Boa noite, pessoal. Com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui novamente. Mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins, é claro também um pouquinho sobre Palmas. Vanderlei Adelmontes, boa noite. Heloísa, boa noite. Rosinha Monteiro, boa noite. Seja bem-vinda. Pedro Borges, seja bem-vindo. Christopher Rocha, seja bem-vindo. Boa noite. Foco, fé, aprovação. Aline Borges, boa noite, seja bem-vindo. Júlia Ferreira, seja bem-vindo. Emerson Lima, muito obrigado pela presença. Ítalo, obrigado. Arthur, seja bem-vindo. Sidlene Alves, boa noite. Neidiane Joias, boa noite. Ana Lúcia Balbino, sejam bem-vindos. Suzane Paulino, seja bem-vindo. Daiane Rodrigues, boa noite. Jaciane Abreu, boa noite. Meninos, hoje à noite eu estava, agora há pouco, Mauro, da JM Copiadora, ou IM Copiadora, não consegui identificar direito. Seja bem-vindo. Gesil Alves, boa noite. Herbert, boa noite. Estava agora à noite numa aula presencial lá no Santa Fé, na Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo. Excelente a turma, eu esqueci foi de fazer o vídeo no finalzinho, né, para mostrar a turma que estava lá comigo, mas na próxima aula que eu tiver lá eu vou organizar isso aí. Nós estamos com algumas aulas presenciais espalhadas por Palmas, tanto na região norte como na região sul da capital. Lucélia Jacome, boa noite. Cláudia, boa noite. Raquel, boa noite. Eduardo Batista, seja bem-vindo. Kátia Justino, boa noite. Vamos que vamos, mais uma aula. Boa noite, Alcilene. Aqui de vocês, Tiana Negri, deve ser minha parente, Negri. De vocês que estão aqui, quem estava na nossa aula lá no Santa Fé? Diz pra mim. Oneide Duarte, boa noite. Watna Rafaela, boa noite. Michele, boa noite. Ana Lúcia dos Santos. Meninos, vamos começar a nossa aula agora. Meninos chegando aí. Não consegui chegar exatamente às 10, mas estou aqui presente. Já vi alguém aqui seguindo, deixa eu ver quem foi, Samuel Marcos, obrigado Samuel. E quem não está seguindo ainda, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram e vou dar um recado para vocês, tá? Antes, deixa eu só fixar o número aqui, ó. Peraí, material para quem ainda não recebeu, 98485-7576, apostilas grátis. Meninos, tá vendo o número que tá fixado aí embaixo? Quem tá assistindo a live pela primeira vez ou quem ainda não tinha esse número para solicitar o material de Geografia e História de Tocantins gratuito, material de Geografia e História de Palmas gratuito, Regimento Interno da Assembleia gratuito, Lei 1818 gratuito, quer dizer, uma série de materiais para os concursos que estão aí abertos ou que estão por vir, está sendo disponibilizado para vocês. Jalisson Marabá, seja bem-vindo, Jalisson, como está? A Juliana estava na aula. Juliana, espero que tenha gostado da aula, viu? Arlene Carneiro, boa noite. Comecei a seguir, não conhecia esse projeto. Muito obrigado, professora Vanessa Mello. Ô, Vanessa, que bacana. Então, encaminha o zap para esse número que está fixado aqui antes de nós iniciarmos a aula, tá? Encaminha falando o seu nome e a sua cidade. E falando, professor, eu quero o material. Citando nome e cidade. Por que eu falo para vocês para mencionar o nome e a cidade? Porque nós fazemos alguns aulões solidários espalhados em diversas cidades do Tocantins. E aí, como eu salvo o telefone de vocês pela cidade, certo? Indicando a Lígia Parrião, Palmas. Eu estou falando porque eu conheço a Lígia. E aí, Lígia, como está? Ela aqui de Palmas. Então, se eu tenho algum aulão aqui em Palmas, eu mando mensagem à Lígia, que é de Palmas, para ela poder estar presente. Às vezes eu não consigo mandar para todo mundo, certo? Mas eu tento mandar para todo mundo que está na minha lista de contato. Se eu tenho uma aula lá em Colinas, vou mandar para o pessoal de Colinas. Se eu tenho em Guaraí, vou mandar para o pessoal de Guaraí, e assim por diante. E, Padre Jairon, a sua bênção, boa noite. E, detalhe aí, tem uma questão da prova do concurso de Colinas agora, que uma aluna mandou para mim. A aluna mandou a questão perguntando o gabarito. Eu olhei a questão e falei, não tem gabarito, né? Não tem alternativa correta aí. Ela, pois é, professor, eles deram como alternativa correta a letra B, que falava que Colinas é conhecida como a capital do boi gordo. Gente, nada a ver, nada a ver. Na realidade, a capital do boi gordo é a cidade de Araguaína, entendeu? Então, ali cabia recurso? Cabia recurso. Oi, Luana, de Gurupi, Etienne também, boa noite.
Se cabe recurso, entra com recurso. Professor, como é que faz? Gente, a gente costuma montar, os professores costumam montar recurso gratuitamente para os alunos aqui em Palmas. Certo? Gratuitamente. Você manda mensagem informando qual é a questão, informando qual é a banca. A gente tem que olhar o edital, entendeu? Para saber pelo edital como é o padrão do recurso, o tipo de recurso que deve ser feito, que dependendo da comissão é um pouco diferente. A gente olha o edital e monta o recurso e fornece para vocês gratuitamente. E é claro, esperando cancelar a questão e você ter êxito e conseguir o seu concurso, tão sonhado concurso. Oh, Ali Reis, saí correndo do cursinho para assistir sua aula. Eu saí correndo do cursinho para estar aqui na aula com vocês. Muito bom, seja bem-vinda. Oi, Nina, obrigado por estar seguindo, viu? O Gilberto mandou mensagem para mim lá da 309 Sul, falando assim: professor, a esposa está aqui preparada para assistir a aula. Ô, Gilberto, abraço para a esposa, abraço para você, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Eu pedi para você mandar o nome da esposa, mas não tipo, foi tempo de olhar a mensagem do celular depois para verificar, para poder mencionar aqui. Ó, gente, mas antes de nós iniciarmos a aula, tem um professor que mandou uma mensagem aí, cumprimentando a Marlia. Professor Raul, você aparece aí, por favor. Só para indicar, o professor Raul, ele passou por uma cirurgia recentemente. O Jairon, o padre Jairon, achei espetacular a sua explicação sobre o momento da próxima de gerações. Oh, que bacana, viu? Obrigado, padre. O que nós temos? Em relação ao professor Raul, o professor Raul passou por uma cirurgia. Ele diz que precisava fazer uma cirurgia não sei se da mandíbula, alguma coisa assim, mas eu acho que ele estava querendo fazer preenchimento dos lábios. Mas tudo bem, não vem ao caso. E antes da cirurgia, no pré-operatório, né, ele acabou organizando uma das turmas de cursinho gratuito na região sul, lá no Eurídice de Mello, que inclusive a aula inaugural foi no dia da cirurgia dele. E depois ele começou, já que ele está com dificuldade de dar aula agora, por causa da cirurgia que foi feita, ele desenvolveu um material de raciocínio lógico, gratuitamente para vocês. Gratuitamente. Eu fico muito feliz porque não é só ele, não. Tem o professor Raul, tem diversos professores que estão vestindo a camisa, entendeu? E se dedicando para que vocês possam ter isso, para que vocês consigam material de qualidade, para que vocês consigam alcançar o seu objetivo. Cadê o professor Halson? Só para chamar ele aí na live durante um minuto. Boa noite, Rosana. Sempre muito bem-vinda. Raul, você vai perder a oportunidade, hein? Que isso, cara? Aparece aí. Boa noite, Denilson. Tá com vergonhinha, porque não pode falar. Não sei nem se ele tá podendo falar. Deixa eu... Raul, vou chamar você aqui para você aparecer rapidinho e você falar do seu material, como é que os meninos fazem para adquirir, ok? E de qualidade, ele mandou o material para eu dar uma olhada, e realmente muita qualidade. Só não é melhor do que o material de Tocantins, mas é excelente o material dele. Gente, ele fez preenchimento dos lábios mesmo, por isso tá mostrando, tá tampando aí tudo, né? Né? Boa noite, cabeça. Boa noite aí. Muito obrigado aí por trazer a notícia. Fui aí assistir um pouquinho da sua aula também, para ver como é que está o andamento. Eu tinha esse projeto de entregar um material de qualidade, de raciocínio lógico para os alunos. Desculpa aí a voz, dessa dificuldade, tem 3, só que eu estou conseguindo comunicar. Eu tinha que entregar um material, tinha prometido isso para os alunos, e eu aproveitei esse momento para terminar esse material. Ficou um material feito com muito carinho, com muito adeno mesmo, para poder atender bem a população. E como você falou aí, meu amigo, no pré-operatório, eu estava no pré-lançamento da turma, no dia do lançamento da turma, eu estava no centro cirúrgico, mais torcendo pelos alunos, por entender o que você falou lá na sua aula hoje, que não existe desculpa. Se você quer, não tem desculpa. Então, a nossa parte a gente tem procurado fazer, que é incentivar, estar junto, pegar na mão. Eu estava louco para dar essa primeira aula, mas eu não sabia quanto tempo de cirurgia depois os alunos fossem ficar sem ter aula, esperando uma aula porque eu tivesse que inaugurar. E o momento não é nosso, é deles. E a gente só está aqui para auxiliar e eu estou feliz demais de fazer o lançamento desse material. Entreguei para alguns professores de raciocínio lógico do Brasil, pedi para eles analisarem o material para me dar o retorno.
E estou muito feliz. E esse material vai virar livro. Eu vou lançar ele, mas antes disso eu vou distribuir enquanto apostila para todos os alunos que eles quiserem, para que a gente possa, depois até em conjunto, professor Júnior Gel, fazer aulas em cima do material que o senhor tem e eu tenho também. Aí eles, usando o nosso material, podem pegar essas aulas e a gente ajudá-los ainda mais. É isso. E enquanto eu estou aqui me recuperando, eu estou já 60% pronto do material de matemática básica em 40 aulas. Creio que em 10 dias eu termino ele também, e aí vou disponibilizar também, a gente fica com 2 materiais aí, matemática e raciocínio lógico, para a gente contribuir ainda mais, enquanto gestor aí, enquanto professor e torcedor dos nossos concurseiros aí do Tocantins. É isso. Professor, agora me diz uma coisa, onde é que os meninos vão conseguir o material? Você está disponibilizando por onde? Então, se eles mandarem um oizinho lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, eu disponibilizo o link, eles baixam, já fica com o PDF do material, e aí podem já começar a estudar. E aí eu peço aí só uns 10 dias para quando eu melhorar a minha voz, que aí eles podem já... Aproveita esses 10 dias, vai estudando, anotando as dúvidas. Daqui a uns 10 dias a gente vai estar bem, com fé em Jesus Cristo. E aí a gente vai poder tirar todas essas dúvidas, marcar aulões, marcar lives em cima desse material. Pode ser, então, pelo meu Instagram, né, que @Prof. Haulis. Eu até peço que sigam lá. Muito obrigado aí, desejando melhoras. @Prof. Haulis. Ou pode ser pelo meu WhatsApp também. Já deixei fixado, pessoal, o WhatsApp do professor Raul aí. É esse mesmo, né, Raul? 8401-5366? Isso mesmo, professor Júnior. Tá aí fixado o WhatsApp do professor Raulson. Manda um WhatsApp para ele, solicitando a matéria de raciocínio lógico em PDF gratuitamente. Rapaz, ele me mandou em meia hora, eu respondi tudo quanto é questão. Porque era tão lógico, mas tão lógico que eu, moço, fácil. Mas excelente. Parabéns pelo material, Raul. Parabéns mesmo. E segue o professor Raul aí pelo Instagram, entra em contato com ele. O seu Instagram é Raulson. É @Prof. Haulis. Vou colocar aí. Ó, salvar o número do professor Raul aí, que aí eu já vou apagar aqui e vou colocar o Instagram dele. É melhor deixar o WhatsApp, porque eles mandam o WhatsApp e você manda o Instagram. Pode ser. @Prof. Raulinson. RAWLINSON. Ah, moleque. Sou de português não, mas aprendi a escrever. Agora sabe uma coisa, viu? Esse fácil, esse aí é meu. Quando eu mandei o material para você, você não falou isso não. Você falou assim, mas professor... Tá certo. É isso aí, Raul. Valeu demais. Tamo junto, obrigado. Boa aula. Valeu. Abraço, fique com Deus. Tchau, até mais, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Agora, deixa eu... Pronto. Agora vamos começar a nossa live de Geografia e História do Tocantins. Está o número fixado aí do professor Raul. Eu vou deixar ainda uns 2 minutinhos, depois eu altero e coloco meu número novamente. Para você que ainda não adquiriu o material de raciocínio lógico gratuitamente, manda um oi para ele falando que você quer o material. Tá? Meninos, sobre Tocantins. Olha a graça aqui. Minha filha virou para mim hoje e falou assim: papai, meu quadro, hoje você não pode usar o meu lado do quadro. Você vai usar o seu lado, eu vou deixar um pouco maior para você. Cecília, 6 anos. Recém-completados. Aqui, ó. O lado dela. Opa, tá meio ruim pra... Tá dando pra ver direitinho o nome aqui, mas é meu nome que ela escreveu ali. Pronto, aí. Fez o meu lado do quadro e o lado dela. Então eu só posso usar o meu lado. Mas vamos lá. Um pouquinho sobre Tocantins. Opa, baixo. Mexeu na porta ali, achei que já fosse ela. Verificando se eu estava usando o lado dela do quadro. Meninos, opa, vixe, tá caindo aqui o quadro. Rapaz, olha. Chega aqui, paixão, chega aqui, dá uma olhada pra turma. Chega aqui, paixão, chega aqui. Chega aqui, mulher. Gente, olha, dá uma olhadinha ali, ó. Dá uma olhada aí, paixão. Oi, gente. Eu fui no supermercado açaí com minha filha, com a Cecília. Aí ela
falou assim, que algumas pessoas chegaram e cumprimentaram e falaram assim, ô Cecília, tudo bom? Eu vejo você nas lives. Aí depois ela virou para mim e falou assim, papai, eu sou mais conhecida do que a mamãe, né? Eu olhei para ela e falei, Cecília, você tá mais conhecida da sua mãe. Ela, pois é, eu apareço nas lives. Quando eu vou no parquinho, eu faço amizade, mamãe não vai no parquinho. O raciocínio, né? Eu vou no parquinho. Vamos lá, meninos. Ok. Sobre Tocantins. O padre Jairão Júnior, você faz um bem tão grande para o nosso Tocantins. Eu sou seu fã. Ô, padre, sua bênção novamente. Muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Vindo do senhor, então, do homem abençoado, fico mais feliz ainda. Vai ficar salvo assim, viu, Carolina? Enfermeira Carolina Freitas. Meninos, vamos lá? Rapaz, um detalhe, deixa eu avisar vocês antes de nós iniciarmos. Essa vai ser a última aula pelo Instagram. Eu vou explicar para vocês como vai ser feito agora, vai ficar bem bacana para vocês o formato. Todos os dias eu vou fazer uma dica e vou disponibilizar essa dica no Instagram, tá? Todo dia tem uma dica nova, baseada em questão de concurso, normalmente, disponibilizado no Instagram para vocês. Todos os dias. Segue aí que todo dia vai ter novidade. E as nossas lives de terças-feiras, elas vão continuar acontecendo, só que vai ser pelo canal do YouTube. Você vai ver no Instagram, se entrar no meu Instagram, terça-feira às 22 horas, você vai me ver. Só que você vai me ver aqui, ó, a lateral, onde eu vou estar lecionando para outra câmera na minha frente, que vai ser exatamente a câmera direcionada para o canal do YouTube. Então você vai ver a minha lateral, mas eu vou estar projetando a aula em cima do canal do YouTube. Entendeu aí? Para que você se lembre pelo Instagram e vá para o nosso canal do YouTube, porque por lá a pesquisa pelas aulas costuma ser mais intensa, a gente costuma ajudar mais pessoas. Mas no Instagram nós teremos todo dia nós teremos aula ao vivo. Aliás, todo dia nós teremos uma dica sobre Tocantins, sobre Palmas para vocês. A partir de amanhã, vamos iniciar as nossas dicas. Tá bom? Ok? Segue lá no Instagram e, é claro, segue também. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Pronto, já anotaram aí o telefone do professor House para receber o material? Vou só colocar o meu e a gente inicia a nossa aula. Opa! DDD 63 98485 7576. Tem gente que fala assim, professor, mas qual é o seu canal no YouTube? Gente, se você pesquisar Professor Júnior Gel, você me encontra lá. Pesquisa Professor Júnior Gel que você me acha. Entendeu? No canal do YouTube. Opa, cadê? Fixar comentário. Ok. Tudo bem aí? Show de bola. Muito, muito bacana. Obrigado, Manuela, por estar seguindo. Olha só, Tocantins. Professor, o que eu preciso saber? Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre Tocantins e Amazônia Legal, que o Tocantins está 100% inserido na Amazônia Legal. Quer dizer, o 97,93%, mas as provas costumam dizer que é 100% e você considera também que está correto. Agora não está no YouTube, não. Só a partir da próxima terça-feira, viu, Agatha? Só a partir da próxima terça. Mas amanhã a live de hoje vai ser disponibilizada no canal do YouTube. Ok? Amanhã eu já coloco ela. Em relação ao Tocantins, lembrando a vocês que nós falamos que o Tocantins pertence à Amazônia Legal, e nós vamos trabalhar hoje, falamos o que é a Amazônia Legal, certo? Que apesar de 87% da vegetação do Tocantins ser cerrado, o Tocantins está na Amazônia Legal, e o cerrado é um dos assuntos que cai demais na prova. É por isso que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre esse conteúdo. Vegetação do Tocantins. Professor, no Tocantins, aqui ó, opa, deixa eu colocar o limite aqui para saber, no quadro, para saber onde que eu... Aqui, um pouquinho mais alto. Pronto. Olha só. Cerrado. Professor, o que eu preciso saber sobre Cerrado? Bom, o que você precisa saber, rapaz, está meio desfocado, né? Mas vai melhorar. Eu não sei por que fica um pouco desfocado às vezes. Pronto, melhorou. O que eu preciso saber sobre o Cerrado? Ó, você precisa saber primeiro que é uma vegetação. Anota isso aí no seu caderno, tá? Vegetação herbácea, arbustiva, assim cai na prova. Herbácea, arbustiva e arbórea. Possui caules tortuosos, casca grossa. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui cai na prova. Tudo isso que eu estou escrevendo cai na prova. Caules tortuosos e casca grossa.
folhas ásperas, cada detalhe, viu? Folhas ásperas e raízes profundas. Eu vou explicar o que quer dizer cada um desses detalhes. Solo ácido e de baixa fertilidade, concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Anotou aí? Ok? Vou deixar 10 segundos aí para vocês anotarem o que está escrito. Cada detalhe que está aí, meninos, já foi abordado na prova. Está dizendo aí o áudio não está bom, mas está conseguindo ouvir? Quando eu projeto a câmera para ela ficar na câmera de trás, aí realmente atrapalha um pouquinho, mas está dizendo que está ótimo, então tá ok. Show de bola. Ok. Conheço, padre. Conheço sim. Gente boa demais. Inclusive trabalhou comigo um tempo. Conheço ele lá do projeto social ainda do professor Sebastião em Porto Nacional. É outro cara, gente finíssima, professor Sebastião. Ok, vamos lá. O que nós temos? Professor, o que eu preciso saber aqui? Primeiro, vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. O que é, professor, uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea? Gente, vegetação herbácea. Herbáceas são gramíneas. Professor, o que quer dizer gramínea? Esse vermelho aqui não está funcionando direito. Vegetação herbácea é a mesma coisa que gramíneas. Gramíneas. Como assim, professor? É mato. Mato é vegetação herbácea. Entendeu? Professor, como assim? O que não é árvore, o que não tem caule é vegetação herbácea. Seja vegetação raceira, ou seja esse mato aí que cresce às margens da rodovia, isso aí é tudo vegetação herbácea. No Cerrado eu tenho esse tipo de vegetação? Tenho. E vegetação arbustiva? Arbustivas são árvores pequenas, que atingem no Cerrado até 6 metros de altura. Até 6 metros é vegetação arbustiva. São árvores com até 6 metros de altura. Professor, e o que é vegetação arbórea? Vegetação arbórea são árvores que no Cerrado atingem, a grande maioria, na realidade, vai até 10 metros de altura. Mas eu posso colocar aqui de 7 a 14 metros de altura, é vegetação arbórea. São as árvores maiores. Professor, você quer dizer então que vegetação arbórea são árvores maiores, vegetação arbustiva são árvores de até 6 metros, vegetação herbácea, árvores, aliás, não são árvores, é mato. Perfeito. O Cerrado é isso. Ele é composto de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. E é desse jeito que cai na prova. Desse jeitinho que cai na prova. Professor, quando se fala do cerrado, que eu falo assim, característica do cerrado. Gente, você quer saber a característica do cerrado? É só você lembrar do pé de piqui. O pé de piqui não tem caule torto? O pé de piqui tem casca grossa? O pé de piqui tem folha áspera? Pois é isso que cai na prova. Caule torto, casca grossa, folha áspera, ou seja, vegetação do cerrado, que é um dos melhores exemplos que tem, porque é muito conhecido pela população. Professor, e você colocou aqui sobre a vegetação do cerrado que possui raízes profundas. Como assim, professor? Gente, a vegetação do cerrado tem raízes que atingem 20 a 30 metros de profundidade. As árvores vão até 10 metros, 12, 14, dependendo da espécie, a grande maioria vai até 10, certo? Mas a raiz vai de 20 a 30 metros. Professor, por que a vegetação do cerrado possui raízes tão profundas para puxar água do subsolo durante o longo período de seca? Como assim, professor? Olha, para quem é daqui do Tocantins, ou para quem vive no Cerrado, seja no Tocantins, seja em Goiás ou outro estado onde a vegetação cerrado é predominante, nessa região você sabe que o nosso período de seca, ele normalmente vai de maio a setembro.
Normalmente de maio a setembro. Esse ano, agora de 2023, até ampliou um pouco mais, né? Em outubro praticamente não choveu nada, em novembro também quase nada de chuva. Então, complicou um pouco mais para quem vive da agricultura. Mas a vegetação ela sobrevive puxando água do subsolo. As raízes profundas captam água do subsolo para a vegetação sobreviver durante esse longo período de seca. Vou tirar os comentários aqui. Um momentinho. Por isso o pessoal tira a raiz para conseguir água. Perfeitamente. Ok, deixa eu desativar rapidamente os comentários. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês, meninos, que o cerrado ele tem essa característica e isso é muito cobrado em prova, e na prova muita gente se perde, porque falar que a caule é torto, que a casca é grossa, que a folha é áspera, é fácil você identificar porque você vê. Agora a profundidade da raiz você não identifica. Vou dar um exemplo para você em relação à raiz profunda, tá? Todo mundo aqui, penso eu, que se não todos, a grande maioria, conhece a árvore chamada ipê. O ipê, no período de seca, ele promove a queda das folhas. Por que ele promove a queda das folhas, professor? Porque o ipê ele está dentro, misturado com a vegetação do cerrado, mas ele pertence a uma vegetação chamada floresta estacional, que também existe no cerrado tocantinense. Floresta estacional é aquela vegetação de porte normalmente um pouco maior, porte florestal, que tem como característica a queda das folhas durante o período de seca, durante o período de estiagem, durante o período de inverno, porque a nossa seca aqui é durante o inverno. Não confunda, a nossa seca é inverno, tá? O que é que nós temos? O ipê, ele tem a característica de queda das folhas porque é uma árvore de maior porte e não tem raiz tão profunda. Então ele vai sobreviver como? Ele promove a queda das folhas, caindo as folhas, ele vai transpirar menos, transpirando menos, perde menos água e ele sobrevive durante a seca. Quando vai iniciar o período chuvoso, o que acontece? O ipê fica todo florido novamente, porque através da folha ele transpira e ele sabe que vai iniciar o período de chuva. Entendeu aí? Característica do ipê, que é uma floresta estacional, diferente do cerrado, que o cerrado ele não tem essa característica de queda de folhas. O pé de piquê ele fica recheado de folha o ano inteiro. Professor, mas a folha cai, mas renova. Ela não fica pelada, certo? Vai caindo e renovando porque tem raiz profunda que mantém a sua sobrevivência durante todo esse período de seca. Compreenderam? Voltando aqui, característica do cerrado. O que nós temos? Possui um solo ácido e de baixa fertilidade. Solo ácido de baixa fertilidade. Como assim, professor? Meninos, o que determina a acidez do solo, deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera, o que determina a acidez do solo é isso aqui, ó. Eu tenho um pH do solo que ele vai de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é o solo. Quanto mais próximo de 14, mais básico passa a ser o solo. E o solo do cerrado, professor? O solo do cerrado tem um pH inferior a 7. 7 é um pH neutro, certo? Então, abaixo de 7 é considerado ácido. E o nosso solo é ácido, porque o pH é abaixo de 7. E o que se faz, professor, para corrigir a acidez do solo do cerrado? E isso já foi abordado em prova. Para corrigir a acidez, se faz o que nós chamamos de calagem. O que é calagem? É a mesma coisa que calcarização. Calcarização do solo. Como assim, professor? É você misturar calcário no solo, pó de calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, uma pedra que você tritura ela em pó e mistura com a terra. Misturou com a terra, o pH de 4, 4,5, 5, 5,5, ele vai subindo, certo? Para chegar, por exemplo, no pH 7, que é um pH neutro, e assim favorecer o desenvolvimento da agricultura. Ou seja, o solo é ácido? É. Tem como corrigir a acidez? Tem. Como é que se corrige a acidez do solo? Fazendo a calagem, ou chamada calcarização do solo. Professor, e a baixa fertilidade? Se falta nutriente, você mistura nutrientes que faltam e você aumenta a fertilidade do solo. Simples assim. Agora, olha uma coisa interessante que nós temos no cerrado. Nós temos uma concentração de ferro e alumínio sobre o solo do cerrado. Professor, por que essa concentração de ferro e alumínio? Como isso implica na nossa vegetação, na nossa agricultura, no nosso dia a dia? Meninos, raciocina comigo o seguinte. Quando eu era criança, lá em Porto Nacional, sou cidadão portuense, eu me recordo, e também morei até os 6 anos de idade em Monte do Carmo. Eu me recordo quando a gente era criança, a gente brincava com um pedaço de imã. Tudo quanto é pobre já brincou com imã. Isso é uma brincadeira comum na nossa realidade socioeconômica, né? E quando a gente deixava o imã cair no chão, ele vinha com um monte de pedrinhas grudadas no imã. Eu era uma criança, mas já ficava me perguntando por que a pedra gruda no imã se o que tem que grudar no imã é o ferro. Depois de grande que eu vim entender que, na realidade, o solo do cerrado é riquíssimo em ferro. Fragmentos de ferro misturados nas pedrinhas fazem com que essas pedrinhas, por causa do ferro, venham a grudar
no fragmento de ímã. Professor, você quer dizer então que, eu quero dizer a vocês que a região do Cerrado brasileiro é uma das regiões no planeta com maior intensidade de raio. Por quê? Por causa da forte concentração de ferro que se tem sobre a superfície. Entenderam aí? Concentração de ferro, professor, no Cerrado favorece maior intensidade de raio? Favorece demais. E gera muitos problemas na nossa região no período de maior intensidade de chuva, essa intensidade de raios. Cai raio aqui, meu amigo, em cima da árvore, tá cheio de vaca embaixo, tchau às vacas. Entendeu? Inclusive gerando, todo ano, gera morte de pessoas em função dos raios que ocorrem na nossa região. Professor, meu Deus do céu, então é perigoso. Rapaz, tem que tomar seus devidos cuidados. Digamos assim que é melhor. Agora, vamos continuar aqui, afastar para cá para usar o outro pedaço do quadro, que não use o quadro no pedaço da Cecília, né? O que nós temos? O cerrado, gente, ele é classificado ainda em alguns tipos que cai na prova. Classificação do cerrado, que é importante você saber. Muito explorado, muito abordado nas provas. Classificação do cerrado. Professor, qual é a classificação do cerrado? Ele pode ser classificado como campo limpo. Campo limpo. O que quer dizer campo limpo, professor? É quando ocorre predomínio de vegetação herbácea. O que é mesmo herbácea? Herbácea é vegetação raceira? Também. Herbácea é mato, é aquilo que não é árvore, né? Predomínio de... Tá balançando aqui e tá ficando, mas daqui a pouco ele volta. Ele vai ficar bonzinho para você ver. Predomínio de vegetação herbácea. E o que mais, professor? Ó, além do campo limpo, eu tenho a existência de campo sujo. Isso cai na prova. Daqui a pouco eu vou explicar. Estou escrevendo aqui, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Campo sujo. O que é campo sujo, professor? É quando eu tenho a presença tanto da vegetação herbácea, que são as gramíneas, que é o mato, né? Como também a presença de vegetação arbustiva. Herbácea mais arbustiva. Professor, e além disso? Bom, e além disso, nós temos ainda a presença do que nós chamamos de cerrado stricto sensu. Cerrado stricto sensu. Vou demonstrar para vocês como isso aqui foi cobrado na prova, deixou muita gente assim, errou a questão, literalmente. Stricto sensu. Ou chamado também de cerrado sentido restrito. Cerrado stricto sensu, ou cerrado sentido restrito, assim chamado, ele é quando você tem a presença da vegetação herbácea, mais a presença da vegetação na área arbustiva, mais a presença da vegetação arbórea. Herbácea, arbustiva e arbórea. Anota aí, por favor. Depois que vocês anotarem, eu vou explicar o que isso aí quer dizer. Anota, anota, anota. Jonas, sou seu aluno desde os tempos do IFTO em Palmas. Abraço. Ô, Jonas, seja menino. Rapaz, hoje eu tive a grata presença do Carlos, que também foi meu aluno do IFTO há muitos anos atrás. Muito, muito bacana mesmo. Muito bom revê-los. Márcio, boa noite. Ayla Moraes Rego, boa noite. Eu não sei se a Ayla Moraes aí é de Paraíso, mas se for, seja muito bem-vinda. Boa noite. Meninos, quem não está seguindo, obrigado. Carlos Daniel, vocês que estão seguindo agora, obrigado por estar seguindo. Toda terça-feira tem aula ao vivo no Instagram, que vai ser transmitido pelo YouTube, né? E Edilane lá de Monte do Carmo, é minha parente, né? Monte do Carmo todo mundo é primo. Boa noite. E teremos todos os dias dica pelo Instagram. Todos os dias vai ter dica no Instagram. Todos os dias. Entendeu aí? Segue no Instagram. Todo dia tem dica bacana sobre Tocantins, sobre Palmas, disponível para vocês. Show de bola, meninos. O Actor Hugo, lá de Gurupi. E aí, Actor? O Actor está falando assim, professor, existe o termo floresta invertida? Existe e já foi mencionado em prova. Professor, o que é floresta invertida? Meninos, floresta invertida é o seguinte, vamos supor que o cerrado, em geral, as pessoas costumam falar que o cerrado tem 10 metros acima da superfície, tá? Algumas espécies chegam a 12, outras a 14 metros, mas no geral, 10 metros acima da superfície. Ó, o Atna, aluna de 2002. Ei, o Atna, beijo enorme para ti.
Mas o cerrado tem raiz de 30 metros de profundidade, não é isso? 10 metros de altura por 30 de profundidade. Então, raciocina comigo o seguinte, é como se eu tivesse aqui, ó, esse pincel aqui fosse a vegetação do cerrado, onde o bocal do pincel, o meu dedo aqui é onde está a superfície, o bocal do pincel é a árvore. E o restante do pincel é o tamanho da raiz. Tá entendendo? O cerrado não é floresta. O cerrado não é floresta porque o porte dele não é de floresta, é vegetação de pequeno porte. Mas se eu inverter isso aqui, ó, olha a altura que fica a árvore de cerrado acima da superfície. Já ficou num porte florestal. Então, na prova, pode sim, Actor, falar assim, o cerrado é uma floresta invertida. Com certeza, floresta invertida por causa disso. Se eu pegar, colocar a raiz acima da superfície, vai ficar com um porte florestal de 20, 30 metros de altura. Entenderam aí? Ok? O Jadson, professor, o senhor lembra de 2012? Rapaz, é muitos alunos, muito mesmo que eu estou encontrando ao longo dos dias aqui. E é excelente rever vocês, mas excelente mesmo. Eu quero que vocês organizem um encontro aí para a gente fazer um encontro presencial das turmas. Tá? Me convida, já tem meu contato aí, me convida. O número está fixado aí embaixo, ok? Entenderam, meninos? Agora voltemos aqui. Copiar? Tá copiando aí? Classificação do cerrado, campo limpo, campo sujo, cerrado estricto sensu, também chamado de sentido restrito. O que isso quer dizer, professor? Ô, Glênio, um abraço para você, viu? Poliana, abraço, Glênio, um abraço enorme para ti. Olha o que isso quer dizer. Quando se fala de campo limpo, dá uma olhada nesse desenho maravilhoso que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Só mato. Esse mato tem o quê, professor? A vegetação herbácea, eu acho que eu nem coloquei na explicação, né? Gramíneas. A gramínea aqui, ó, que eu acabei não colocando, ela tem até 2 metros de altura. Esse mato que fica à margem da rodovia, que fica aí no meio do cerrado, que tem até 2 metros de altura, é vegetação de gramínea, certo? A vegetação arbustiva, está dizendo aqui, até 6 metros de altura, e acima de 6 metros é vegetação arbórea. Tá, e daí, professor? E daí, quando se fala em campo limpo é quando ocorre o predomínio de vegetação herbácea. Herbácea é o quê? Gramínea. Gramínea é o quê? Esse mato com até 2 metros. Então, se eu tenho aqui nesse desenho um mato com até 2 metros de altura, eu não tenho árvore, só mato aqui, eu tenho o que nós chamamos de campo limpo. Pronto, campo limpo é isso. Quando eu tenho predomínio de vegetação herbácea, é quando eu não tenho a presença de árvores. Compreenderam o que é campo limpo? Professor, e o que é campo sujo? Está aqui, ó, campo sujo. Campo sujo é quando você tem a presença de herbácea mais arbustiva. Professor, me explica isso. Meninos, é simples. Aqui eu não tenho a vegetação herbácea, a gramínea, o mato. E se eu tiver árvores espalhadas aqui no meio da vegetação herbácea? Eu tenho mato de 2 metros, eu tenho árvores que chegam até 6 metros. As árvores com até 6 metros é o quê? É vegetação arbustiva, até 6 metros de altura. É herbácea, gramínea, mas arbustiva. A gramínea com até 2 metros, a arbustiva com até 6. Se eu tenho herbácea mais arbustiva, está dizendo o quê? Campo sujo, herbácea mais arbustiva. Ou seja, eu tenho aqui a presença do campo sujo. Deixou de ser limpo porque passou a ter a presença de árvores menores, passou a ser campo sujo. Ah, professor, e se eu tiver aqui, professor, nesse outro desenho, eu tenho mato aqui, ó, com até 2 metros, eu tenho as árvores menores que chegam a 6 metros de altura e eu tenho as árvores maiores que chegam a 10 metros, 12 metros de altura. Bom, eu tenho mato de 2 metros, eu tenho as árvores menores de 6 metros, eu tenho árvores maiores de 10 metros. O que está dizendo aí? Que eu tenho a presença de herbácea, cadê? Eu tenho a presença de vegetação herbácea, que são as gramíneas com até 2 metros. Eu tenho a presença de vegetação arbustiva, que são as árvores menores com até 6 metros. E eu tenho a presença de vegetação arbórea, que são árvores maiores que chegam a 10, 12 metros de altura. Se eu tenho a presença dos 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea, eu tenho o que nós chamamos de cerrado estricto sensu, ou denominado sentido restrito. Entenderam o que é campo limpo, só herbácea, campo sujo, herbácea mais arbustiva e estricto sensu, que é herbácea, arbustiva e arbórea, os 3 estratos. Ficou claro isso aí? Está compreendido? Boa noite, Jane Reis. Seja bem-vinda. Poli, boa noite. Cenando aqui para Poli. Lauderica Lima, obrigado por estar seguindo. Seja muito bem-vinda. Doutora Fernanda MC Lopes, professor. Deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Na região de Palmas tem, no caso, mais campo sujo, herbáceo e estricto sensu. Na região de Palmas, eu não tenho de forma tão intensa a vegetação do campo limpo, tá? Eu tenho a presença de campo sujo, eu tenho a presença de estricto sensu, dependendo da região do município, o estricto sensu ele se encontra um pouco mais presente,
ok? Tem matéria de regimento interno para a Assembleia Legislativa? Tem, você manda o WhatsApp para esse número que está fixado aqui, que você vai receber o regimento interno, ok? Meninos, já entendi o que é estricto senso. Sabe como é que isso aí foi abordado na prova? Cara, a minha bateria está acabando aqui. Deixa eu colocar o carregador aqui antes que a bateria acabe, tá? Um momentinho. Eu achei que a Cecília ia aparecer aqui para dar um alô para vocês, mas ela está entretida lá na sala. Minha gatinha, minha princesa linda. Ok? Professor, o que você quer dizer em relação a essa questão? Como é que foi abordada? Cara, foi uma questão muito bacana. Eu achei muito bacana mesmo, porque a questão não era difícil, mas deixou muito candidato na dúvida. O que eles fizeram? Eles colocaram uma imagem, uma foto do trecho do Cerrado, que mostrava claramente na foto isso aqui. Vegetação de mato, vegetação de árvores menores, vegetação de árvores maiores. E dessa foto ele falava assim, a imagem abaixo, ela retrata um tipo de vegetação existente em solo tocantinense. Que vegetação está apresentada na imagem abaixo? E ali você tinha a alternativa: campo limpo, campo sujo, cerrado estricto senso ou cerradão. Gente, a grande maioria não marcou estricto senso. Porque falou, rapaz, estricto senso nunca ouvi falar. E se já ouvi falar é porque esse estricto senso é mestrado. Né? Não tem nada a ver com o cerrado. Pelo contrário, certo? O estricto senso é o tipo de vegetação do cerrado que apresenta os 3 estratos de vegetação herbácea, de vegetação arbustiva e de vegetação arbórea. Compreenderam isso aí? Ok? Professor, então ficou claro para mim, herbácea, arbustiva e arbórea, mas você mencionou agora, professor, uma vegetação chamada cerradão. O que é o cerradão? Gente, a palavra cerradão está no aumentativo? Tá, não tá? Cerradão, algo grande. Tá, professor, e daí? O que é cerradão? Cerradão é quando você tem uma mata densa e fechada de árvores de porte maior. Quando você tem árvores de porte maior, de forma mais intensa, sem a presença de árvores menores pelo meio. Ou normalmente, sem a presença de árvores menores pelo meio. Professor, você quer dizer então que se concentra árvores maiores? Sim, e onde é que eu tenho a presença de cerradão no Tocantins? E aí, e agora, José? Gente, vou mostrar para vocês. Fácil, fácil. Mas, professor... Aqui, ó. Eu tô... Deixa eu inverter a imagem aqui para vocês acompanharem meu desenho. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, ok? Opa. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Tá, professor, e aí? E aí que eu tenho aqui os estados que fazem divisa com Tocantins. Hoje, na aula presencial, lá no Carolina de Campilho, eu até pontuei os estados que fazem limite, né? E aqui eu tenho o estado do Pará. Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. São os estados que fazem limite com o Tocantins. E daí, professor? E daí que eu pergunto a vocês o seguinte: dos estados que fazem limite com o Tocantins, o Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região Nordeste, certo? São estados nordestinos. Goiás e Mato Grosso pertencem à região Centro-Oeste. E o Pará pertence à região Norte. Então eu posso dizer que de todos os estados que fazem limite com o Tocantins, só um deles pertence à região do Brasil denominada Norte, que é o estado do Pará. Perfeito. Ok? Ficou claro isso aí? Só um deles pertence à região norte, não é que faz limite com Tocantins a norte, não. Fazer limite com Tocantins a norte faz Maranhão e Pará. Mas que pertence à região norte do Brasil, dos estados que fazem limite com Tocantins, é só o estado do Pará. Tá, professor, e o que você quer? Onde é que você quer chegar com isso? Bom, raciocina comigo. Na região norte do Brasil, qual a vegetação que predomina? Floresta amazônica. Vou fazer outra pergunta agora. Qual a região que mais chove no Brasil? Região amazônica. Professor, você quer dizer, então, eu estou afirmando a vocês que a região amazônica é a região que mais chove no Brasil. E no Tocantins, qual a região do Tocantins que mais chove, professor? A região divisa com o estado do Pará. Por quê? Porque aqui na divisa com o estado do Pará eu tenho a presença de floresta amazônica. Ou seja, é o bico do papagaio? Não, pega também o bico, mas pega o Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. Aqui eu tenho a presença da floresta amazônica. Floresta amazônica que corresponde a aproximadamente 10% do estado do Tocantins é floresta amazônica. Está localizada aqui, 10% do Tocantins. E é a região que mais chove no estado. Por que você falou, professor, Vale do Araguaia? Porque aqui, ó, vou colocar de forma pontilhada para vocês, aqui fica o rio Araguaia.
Isso aqui é o Rio Araguaia. O Rio Tocantins, ele fica no centro do estado. Rio Tocantins corta a região central, o Rio Araguaia corta a região oeste, se encontrando com o Rio Tocantins no extremo norte do estado, região conhecida pelo nome de Bico do Papagaio. Ah, professor, então você quer dizer que nessa região aqui do Rio Araguaia, na divisa com o Pará, é a região que mais chove? Sim, devido à proximidade com a floresta amazônica, perfeitamente. E eu tenho floresta amazônica no Tocantins, aproximadamente 10% do Tocantins é floresta amazônica. O Cerrado ocupa 87% do nosso estado, mas 10% do Tocantins é floresta amazônica. Compreenderam? Professor, tá, você falou 87% do Tocantins é cerrado, ok, 87% cerrado, cerca de 10% é floresta amazônica. Tá faltando aí, professor? 3%. 2,5% do Tocantins é floresta estacional. Como assim, professor? Floresta estacional. O que é floresta estacional? Floresta estacional é aquela vegetação que em determinada estação do ano a folha das árvores cai. Lembra que eu comentei mais cedo sobre o IP? O IP não tem as características. Quando chega o período de seca, as folhas caem para que a vegetação sobreviva durante a seca, porque ela não tem raiz tão profunda quanto o cerrado para captar água do subsolo. Pois é, o IP pertence à chamada floresta estacional, que abrange 2,5% do território tocantinense. Professor, meu Deus do céu, eu já vi mesmo algumas espécies de árvores aqui no Tocantins que fica praticamente sem folha. Ou cai parte das folhas, 30, 40, 50%, ou cai todas as folhas da árvore. Essa vegetação que fica parcialmente ou totalmente sem folhas no cerrado é chamada de floresta e classificada como floresta estacional. Compreenderam aí? Tá claro? Fácil demais. Espero que compreensível. Podcast Comunica aí, lindos esse casal. Gente, segue o podcast Comunica aí, segue eles. São gente boníssimas, têm umas pautas muito, muito bacanas. Sou seguidor e aconselho para você seguir também. E aprender muita coisa bacana, acompanhar muita coisa bacana do trabalho deles. Podcast Comunica aí. Sou fã de vocês, de verdade. O que é bacana merece ser dito. Eu trabalho sério. Agora, meninos, vamos lá. De nada, Marília. Marília está falando, obrigado, professor. Show de bola, Valquíria. Vou comentar agora sobre outra coisa. Falei sobre a vegetação com vocês. Falei do Cerrado, da floresta amazônica, do Tocantins, onde fica a floresta amazônica, a característica da floresta estacional, certo? Alguém comentou aqui, prof, mais prefeito é igual profeito. Profeito, né? Gislaine Trindade. Ô, Gislaine. Rapaz, é muita gente, Gislaine, que fica perguntando, professor, e aí, você vai candidatar a prefeito de Palmas? Vai candidatar? Gente, quem não me conhece, está aqui assistindo, por coincidência, eu também estou na política e estou deputado estadual, porque muita gente não sabe disso. Professor, e aí? E aí que, por coincidência, eu vou, não lancei ainda oficialmente, mas sou pré-candidato a prefeito de Palmas. Que muita gente pergunta o tempo todo, às vezes eu fico evitando de comentar sobre isso, mas pré-candidato a prefeito de Palmas. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, é livramento, entendeu? Não tem que ter apego às coisas, mas você tem que colocar seu nome à disposição para tentar fazer aquilo que você acredita que é certo. E assim nós vamos trabalhando. Mas voltando aqui ao assunto, clima do Tocantins, eu preciso saber, e cai muito na prova. Professor, o que cai, como cai na prova? Rapaz, eu estou sem apagador aqui, vamos ali pegar um papel higiênico, mas não vai ser usado não, tá? Espera aí. Vou pegar o papel higiênico aqui, vou deixar carregando, porque senão vai descarregar. Me segue aí, ó. Ih, rapaz, minha mulher vai falar, gente, você tá mostrando a cama aqui toda bagunçada. Problema não, vou pegar o papel higiênico, rapidinho. Pronto. Vou usar aqui e depois eu reutilizo. Quando terminar a live, né? A gente tem que preservar as coisas, né? Cabe reutilização. Não. O que nós temos, meninos? Clima do Tocantins. Ô, Lourenço, Bonifácio, meu amigo, obrigado sempre que bem-vindo, muito bem-vindo. Estou apagando o quadro aqui para a gente falar um pouquinho sobre o clima do Tocantins, e muita gente se confunde com o clima. Eu vi nos últimos dias aí ocorrendo chuvas intensas, fortes no nosso estado,
E é engraçado que eu vejo muita gente falando assim, ei, rapaz, ó, o invernão tá chegando. Rapaz, eu evito falar porque você vai discutir à toa. As pessoas aqui no nosso estado, muitos, acabam associando o período de chuva com inverno. E acham que quando inicia a chuva é período de inverno. E não é, gente. A chuva, ela se intensifica no verão. De dezembro a março, a estação do ano é verão. Professor, o que você quer dizer com isso? Gente, vou tentar ser bem simples para você compreender o porquê disso aí e entender. Para não ficar, eu tenho que decorar que é invertido. Não, não é isso não. Raciocina comigo o seguinte. Aqui eu tenho o planeta Terra. Aqui eu tenho o planeta Terra. Aqui eu tenho o Sol, tá? Vou colocar aqui um pouquinho maior. Terra, Terra e Sol. E daí, professor? E daí que a Terra está dando uma volta. Vou colocar um pouco maior, né? Tem espaço aqui. Aqui o Sol. E que aí a Terra, aqui está a Terra fazendo um movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, tá? Devido à rotação da Terra, o eixo terrestre é inclinado, a Terra gira com o eixo inclinado. Isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho o eixo da Terra inclinado, Polo Norte, Polo Sul. Aqui eu tenho o eixo da Terra inclinado, Polo Norte, Polo Sul. Compreenda? Devido à inclinação do eixo, aqui está a linha do Equador, obedecendo à inclinação do eixo da Terra, 0 grau. Aqui está a linha do Equador, 0 grau. Ok? E aqui estão os raios solares. Aqui estão os raios solares. Ou seja, compreenda. Ou seja, devido à inclinação do eixo da Terra, qual dos dois hemisférios, nesse momento, que está sendo mais iluminado? O hemisfério sul. Então, no hemisfério sul vai ser verão, mais iluminado, e o hemisfério norte, menos iluminado, vai ser inverno. E daí, professor? E daí que, aqui do outro lado, já é o contrário. 6 meses depois, ele chega aqui. Quando chega aqui, qual é o hemisfério que é mais iluminado agora? Hemisfério norte. Então, o norte passa a ser verão, quando no sul a estação do ano é de inverno. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando que aqui você tem primavera no norte, outono no sul, outono no norte, primavera no sul, vai invertendo. Professor, o que você quer dizer com tudo isso? Sabe o que eu quero dizer com isso que eu expliquei para vocês agora? Que as estações do ano sempre serão opostas entre hemisfério norte e sul. Quando o norte for primavera, aqui vai ser outono. Quando o norte for verão, aqui vai ser inverno. Quando o norte for inverno, aqui no hemisfério sul vai ser verão. Tá claro isso aí? Ok? Tem, Arlete, tem material de história e geografia de Palmas disponível. Manda o WhatsApp que você vai receber também. A Rayara Luciana está falando de maio a setembro seria seca. Então, exatamente, maio a setembro é seca, de outubro a abril é considerado período chuvoso. Professor, e daí? E daí que, para você compreender e não falar que o período de chuva é inverno, tá? Raciocina comigo. O que eu falei para vocês agora há pouco? Que as estações do ano são opostas entre hemisfério norte e sul. Quando lá for verão, aqui é inverno. Quando no hemisfério norte for inverno, aqui vai ser verão. Correto? Correto. E daí, professor? E daí que no Natal, no período de Natal, lá em Nova York, que mostra os filmes norte-americanos, na cidade de Nova York, no período de Natal, o Papai Noel chega, trenó, renas, né? Tá nevando lá no Natal? Mês de dezembro? Tá nevando ou não tá? Tá. Se lá tá nevando no Natal, professor, é porque lá é inverno? Exato, lá é inverno. Entrou Natal, é inverno lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte. E para nós aqui no hemisfério sul vai ser o quê? Vai ser o contrário. Para nós no hemisfério sul vai ser o quê? Verão. Professor, o verão inicia quando? A estação do ano do verão para nós, ela começa, a estação do ano do verão, ela inicia no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro inicia o verão no hemisfério sul e no dia 21 de dezembro inicia o inverno no hemisfério norte. Ou seja, dia 21 de março inicia a primavera no norte e inicia o outono no sul. Professor, você quer dizer então que de dezembro a março é a estação do ano do verão no hemisfério sul. Em março começa o outono para o hemisfério sul. Professor, e de dezembro a março é a época do ano que mais chove na nossa região. Perfeito. Compreenderam aí? A época do ano que mais chove aqui no Tocantins, a época do ano que mais chove aqui no Tocantins é de dezembro a março. A época do ano que mais chove aqui no Tocantins é a estação do ano do verão. Correto? Travou aí ou é impressão minha? Não travou não, né? Diz aí para mim. Ô, prof. AMCC, obrigado, viu? Eu que agradeço a presença.
A Glébia está falando, professor, por isso as pessoas têm dificuldade em entender as tendências de moda que são lançadas no norte. Cadê? Desculpa, tá. Que são lançadas no norte quando lança. Ai, tá subindo aqui. Quando lança a tendência de verão lá, aqui será inverno. Exatamente por isso. É o contrário entre hemisfério norte e sul. Então, raciocina comigo. O período de maior intensidade de chuva na nossa região é período de verão. E o período de seca é exatamente no inverno. Quando é o inverno, professor? Aqui, ó, o inverno inicia no dia 21 de junho e vai até dia 22 ou 23 de setembro, depende do ano. 23 de setembro, ou seja, de junho a setembro é quando nós temos o inverno no hemisfério sul. De junho a setembro não é o período mais seco que nós temos? Pois é, o nosso inverno é seco, enquanto o nosso verão é chuvoso. Ficou claro isso aí? Verão chuvoso, inverno seco. Josélia, manda material, manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí, solicitando material, fala seu nome, cidade e pede material que eu estou encaminhando para ti ainda hoje, preferencialmente ainda hoje. Ó, a gente de Sergipe aí, recente Sergipe, seja bem-vindo ao nosso estado, muito bem-vindo, ok? O Feli está falando os 2,5% que Tocantins é o que mesmo o nome? É floresta estacional, viu? Floresta estacional é aquela floresta que em determinada estação do ano as folhas das árvores caem, entendeu? Que o IP é um exemplo de floresta estacional. A Samila Sério, para minha querida, professor, adivinha, deu certo, efetivada com sucesso. Uhul! Obrigada por tudo. Cara, que bacana, viu? Que bacana. Samila estava morando já em Brasília, de Gurupi, se eu não me engano, você é natural de Gurupi, né, Samila? Morou muito tempo em Gurupi. Foi minha aluna já algumas vezes, acompanhava as lives aqui, passou no concurso, estava morando em Brasília e retornou para o Tocantins. De volta à minha terra. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo de ver o resultado de vocês. Concurso da Prefeitura de Paraíso, muita gente. Concurso de Gurupi que já ocorreu no passado. Concurso de Porto Nacional, diversos concursos que já ocorreram e muita gente sendo aprovada. Muita gente mesmo. Gratidão, parabéns para vocês. E me chamam para o churrasco que eu vou. Passou? Vai fazer churrasco? Convida que eu vou. Ok? Vou deixar as aulas gravadas, Mariana, no YouTube. Tá? Elas ficam salvas no meu canal do YouTube e também no Facebook, para quem tem Facebook. Tudo bem? Manda o material, tem que mandar, Sibeli, você tem que mandar um WhatsApp para esse número que está fixado aqui, ó. Nós temos com um pouco mais de 600 pessoas, mais de 600 pessoas assistindo online. Faz um favor para mim, faz um favorzão mesmo, aquele favor cara, eu sou gente boa, vou ajudar o professor. Tira um print desse número que está aqui e posta em sua rede social, no seu status, no seu Instagram, posta na sua rede, falando assim, galera, manda um WhatsApp aqui para o professor Jundiel solicitando material de Tocantins que ele vai encaminhar para você. Tem regimento interno da Assembleia, tem legislação do Estado, legislação do município, história e geografia de Palmas e de alguns municípios onde estão ocorrendo concursos. Só você mandar um WhatsApp, fazer um comentário aí, postar na rede social e, de preferência, me marca que eu vou repostar você na minha rede. Entendeu aí? Vamos ajudar as pessoas a conquistarem o seu objetivo. Não tenha medo da concorrência, não. São seus colegas de trabalho. Entendeu? Vamos ajudar quem precisa. Tirou o print aí? Tirou a foto? Postou? Agradeço demais. Demais. Pode deixar o churrasco prometido. Caramba, que bacana. Eu quero. Ó, já veio me alertar aqui a patroa, 11 horas, acabou, e aí? Meninas, deixa eu só dar um recado para vocês, recado bacana mesmo. Primeiro, eu estava falando com os nossos alunos na aula presencial hoje mais cedo, lá no Santa Fé, na Escola Carolina Campelo. Tivemos hoje das 19 às 21h30. Primeiro, o seu limite quem determina é você, tá? O seu limite quem determina é você. Isso quer dizer o quê, professor? Para de dar desculpa do porquê que você não alcança. Entendeu? Se você acredita que é possível, você estuda e faz se tornar possível. Você pode chegar onde você quiser chegar. Onde você quiser chegar. Certo? Em relação a isso, o que nós precisamos fazer? Dica que vale milhões. Fixa horário de estudo. Quer ser aprovado? Fixa horário de estudo. Como assim, professor? Todo dia no mesmo horário. Professor, mas meus dias são diferentes. Não, o seu horário fixo da segunda pode ser diferente do horário fixo da terça, mas na segunda tem que ter um horário fixo, na terça tem que ter um horário fixo, na quarta tem que ter um horário fixo. Porque quando você fixa o seu horário de estudo, você tem um compromisso com ele. Quando você não fixa, deixou de ter compromisso, você acha que é horário de olhar YouTube, já é horário de olhar a internet, é horário de mexer no WhatsApp,
entendeu? De olhar status das pessoas ou ficar olhando no Instagram. E aí o seu rendimento simplesmente não avança. A partir do momento que você fixar o seu tempo de estudo, o seu rendimento vai lá para o céu. E aí a sua chance de ingresso ela aumenta significativamente. Hoje teve um aluno que falou, professor, meu primeiro concurso, o que eu faço? Fixo horário de estudo. Depois que eu fixar, determina quais disciplinas todo dia você vai estudar. Essa disciplina vai ser na segunda, essa na terça, essa na quarta, faz o rodízio das disciplinas. E depois que eu tiver, professor, estudado algumas matérias, já tenho uma base de conteúdo, o que eu faço? Resolve questões. Começa uma bateria, baixa questões de concursos anteriores e começa a resolver. Ponta a ponta. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser aprovado. Vai mesmo, vai ser aprovado. Essa dica é batata, vai ser aprovado. Pode acreditar que vai dar certo, já deu certo. Vocês estão aqui, depois das 23, acreditando e querendo mudar de vida, já mudaram. Você só não se deu conta disso. Nós temos inúmeros concursos esse ano e um deles é seu. Ou melhor, talvez 2 ou 3 você vai ter que escolher. Entenderam? Aconteceu lá em casa. Somos 7 filhos. 6 moram em Palmas hoje. Somos de Porto Nacional. Os 6 que moram em Palmas são todos concursados. Entenderam aí? Nossa vida mudou com muito mais dificuldade, porque a gente não tinha acesso a aulas assim. Não tinha acesso a pesquisa, à internet, a YouTube, não tinha nada disso. Hoje vocês têm. Sua chance de ingresso é muito maior. Muito maior. Acredita em você, acredita no seu potencial e procure fazer a sua parte. Dizem que é impossível até você mostrar, chegar lá e fazer e mostrar que é possível. Mostra que é possível sair de onde você saiu, mostra que é possível diante das suas limitações, mostra que é possível diante das dificuldades enfrentadas, que é possível você alcançar seu objetivo e se torne referência para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor, onde vão apontar para você e vai falar, cara, que bacana, ele conseguiu. Ele dizia que ia conseguir, ele estava ausente de confraternizações, não ficava muito conosco porque estava se dedicando e ele conseguiu o seu objetivo. Você é referência para as pessoas ao seu redor, é referência para a sua família. Não tem o direito de desistir do seu sonho, porque muitos, principalmente seus filhos, se já não têm hoje, os que estão por vir, dependem muito dessa sua decisão, dessa sua resiliência, dessa tua continuidade nos estudos. Entendeu aí? O que você faz não é só por ti. É para os seus filhos, seus netos, a vida de todos vai mudar em função da sua decisão tomada agora. Meninos, beijo no coração. Boa noite para vocês. Segue aí no Instagram. Tirou a foto? Tira a fotinha aqui. Tirou a foto? Tira a foto, posta na sua rede, me marca, certo? E pede para as pessoas mandarem mensagem dizendo a cidade e pedindo material que nós vamos ampliar, multiplicar e ajudar muita gente a partir daí. Minha meta nesse ano é ser aprovado no concurso público. Cícero, e vai ser. Próxima terça-feira, ao vivo, estaremos aqui também. Beijos, meninos. Obrigado. Aguardo a mensagem de vocês e estarei enviando para vocês. Tá bom? O material, todo o material disponível. Fica com Deus. Muito obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade, na próxima terça-feira. Poli, obrigado, Poli. Sejam bem-vindos. Obrigado. Segue aí. Quem não está seguindo, segue. Quem seguir vai passar no concurso. Segue. Que você vai passar, você vai ser aprovado. Acredite. Tchau. Obrigado por tudo, viu? Gratidão. Deixa eu ver aqui. Suas palavras hoje foram um divisor de águas na minha vida de concurseira. Cara, que bacana, viu? Que bacana. E pode acreditar. Deu certo, vai dar certo. Acreditar é o primeiro passo. Tchau, meninos. Obrigado. Fiquem com Deus.